Olá, amigos e amigas da Clínica Estoica, eu sou o Dr. Anderson Paiva, formado em Filosofia pela USP e doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o estoicismo e a sua ligação com a saúde, esse conceito que inspirou o nome e os valores da Clínica Estoica. O que é estoicismo? Estoicismo é uma filosofia prática helenística nascida em Atenas por volta do século III antes da era cristã, com o filósofo Zenon de Cítio, que pregava como viver em harmonia com a natureza, cultivando a virtude e alcançando a paz interior, independentemente das adversidades externas. Entre os princípios fundamentais do estoicismo, nós encontramos a ideia de que o universo é governado pelo Logos, uma espécie de razão divina e ordenada. Sendo assim, viver de acordo com esse Logos significa aceitar o mundo como ele é e alinhar as nossas ações e as nossas expectativas a essa ordem natural das coisas. Os estoicos também defendiam que a única premissa necessária para a felicidade é viver de maneira racional e de maneira virtuosa, baseando-se principalmente em 4 pilares fundamentais: a sabedoria para discernir o que é bom, ruim e indiferente, a coragem para enfrentar os desafios com firmeza, a justiça para agir de maneira correta em relação aos outros e em relação a nós mesmos, e a moderação para controlarmos os excessos e os nossos desejos. Na aplicação do dia a dia, embora o estoicismo seja uma filosofia antiga, ele se torna extremamente relevante para os dias atuais, porque nos oferece ferramentas práticas para enfrentar desafios cotidianos como a ansiedade, o estresse e as incertezas, ajudando a cultivar o equilíbrio emocional e a clareza em nossos propósitos. Por exemplo, para lidar com os estresses do dia a dia no trabalho, o estoicismo recomendaria nós ajustarmos o foco naquilo que está sob nosso controle, como por exemplo o nosso esforço pessoal, a nossa ética, o nosso preparo. Isso nos ajudaria a evitar a ansiedade gerada por situações incertas e que não dependem exclusivamente de nossas forças. Outro exemplo riquíssimo do estoicismo para os nossos dias seria como lidarmos com as críticas e as opiniões alheias, Porque as opiniões alheias não possuem a possibilidade de nos definir, mas sim as nossas ações e a nossa ética pessoal. Por fim, o último exemplo do estoicismo para o nosso dia seria a moderação estoica. É necessário que nós busquemos o equilíbrio em todas as nossas ações, porque os excessos são uma fonte inesgotável de ansiedade e de insatisfação. Em suma, o estoicismo nos ensina que a moderação, o equilíbrio, a resiliência produzem uma enorme capacidade de transformação em nossas vidas e em nossa saúde mental. E estes são apenas alguns dos importantes valores compartilhados pela missão da Clínica Estoica. Eu sou o Dr. Anderson Paiva e agradeço imensamente a sua atenção. Muito obrigado e até uma próxima. Olá, amigos e amigas da Clínica Estoica, eu sou o Dr. Anderson Paiva, formado em Filosofia pela USP e doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o estoicismo e a sua ligação com a saúde, esse conceito que inspirou o nome e os valores da Clínica Estoica. O que é estoicismo? Estoicismo é uma filosofia prática helenística nascida em Atenas por volta do século III antes da era cristã, com o filósofo Zenon de Cítio, que pregava como viver em harmonia com a natureza, cultivando a virtude e alcançando a paz interior, independentemente das adversidades externas. Entre os princípios fundamentais do estoicismo, nós encontramos a ideia de que o universo é governado pelo Logos, uma espécie de razão divina e ordenada. Sendo assim,
Viver de acordo com esse logos significa aceitar o mundo como ele é e alinhar as nossas ações e as nossas expectativas a essa ordem natural das coisas. Os estoicos também defendiam que a única premissa necessária para a felicidade é viver de maneira racional e de maneira virtuosa, baseando-se principalmente em 4 pilares fundamentais: a sabedoria para discernir o que é bom, ruim e indiferente, a coragem para enfrentar os desafios com firmeza, a justiça para agir de maneira correta em relação aos outros e em relação a nós mesmos, e a moderação para controlarmos os excessos e os nossos desejos. Na aplicação do dia a dia, embora o estoicismo seja uma filosofia antiga, ele se torna extremamente relevante para os dias atuais, porque nos oferece ferramentas práticas para enfrentar desafios cotidianos como a ansiedade, o estresse e as incertezas, ajudando a cultivar o equilíbrio emocional e a clareza em nossos propósitos. Por exemplo, para lidar com os estresses do dia a dia no trabalho, o estoicismo recomendaria nós ajustarmos o foco naquilo que está sob nosso controle, como por exemplo o nosso esforço pessoal, a nossa ética, o nosso preparo. Isso nos ajudaria a evitar a ansiedade gerada por situações incertas e que não dependem exclusivamente de nossas forças. Outro exemplo riquíssimo do estoicismo para os nossos dias seria como lidarmos com as críticas e as opiniões alheias, porque as opiniões alheias não possuem a possibilidade de nos definir, mas sim as nossas ações e a nossa ética pessoal. Por fim, o último exemplo do estoicismo para o nosso dia seria a moderação estoica. É necessário que nós busquemos o equilíbrio em todas as nossas ações, porque os excessos são uma fonte inesgotável de ansiedade e de insatisfação. Em suma, o estoicismo nos ensina que a moderação, o equilíbrio, a resiliência produzem uma enorme capacidade de transformação em nossas vidas e em nossa saúde mental. E estes são apenas alguns dos importantes valores compartilhados pela missão da Clínica Estoica. Eu sou o Dr. Anderson Paiva e agradeço imensamente a sua atenção. Muito obrigado e até uma próxima. Olá, amigos e amigas da Clínica Estoica, eu sou o Dr. Anderson Paiva, formado em Filosofia pela USP e doutor em Psicologia Educacional pela Unicamp, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o estoicismo e a sua ligação com a saúde, esse conceito que inspirou o nome e os valores da Clínica Estoica. O que é estoicismo? Estoicismo é uma filosofia prática helenística nascida em Atenas por volta do século III antes da era cristã, com o filósofo Zenón de Cítio, que pregava como viver em harmonia com a natureza, cultivando a virtude e alcançando a paz interior, independentemente das adversidades externas. Entre os princípios fundamentais do estoicismo, nós encontramos a ideia de que o universo é governado pelo Logos, uma espécie de razão divina e ordenada. Sendo assim, viver de acordo com esse Logos significa aceitar o mundo como ele é, e alinhar as nossas ações e as nossas expectativas a essa ordem natural das coisas. Os estoicos também defendiam que a única premissa necessária para a felicidade é viver de maneira racional e de maneira virtuosa, baseando-se principalmente em 4 pilares fundamentais: a sabedoria para discernir o que é bom, ruim e indiferente, a coragem para enfrentar os desafios com firmeza, a justiça para agir de maneira correta em relação aos outros e em relação a nós mesmos, e a moderação para controlarmos os excessos e os nossos desejos. Na aplicação do dia a dia, embora
estoicismo seja uma filosofia antiga, ele se torna extremamente relevante para os dias atuais, porque nos oferece ferramentas práticas para enfrentar desafios cotidianos como a ansiedade, o estresse e as incertezas, ajudando a cultivar o equilíbrio emocional e a clareza em nossos propósitos. Por exemplo, para lidar com os estresses do dia a dia no trabalho, o estoicismo recomendaria nós ajustarmos o foco naquilo que está sob nosso controle, como por exemplo o nosso esforço pessoal, a nossa ética, o nosso preparo. Isso nos ajudaria a evitar a ansiedade gerada por situações incertas e que não dependem exclusivamente de nossas forças. Outro exemplo riquíssimo do estoicismo para os nossos dias seria como lidarmos com as críticas e as opiniões alheias, porque as opiniões alheias não possuem a possibilidade de nos definir, mas sim as nossas ações e a nossa ética pessoal. Por fim, o último exemplo do estoicismo para o nosso dia seria a moderação estoica. É necessário que nós busquemos o equilíbrio em todas as nossas ações, porque os excessos são uma fonte inesgotável de ansiedade e de insatisfação. Em suma, o estoicismo nos ensina que a moderação, o equilíbrio, a resiliência produzem uma enorme capacidade de transformação em nossas vidas e em nossa saúde mental. E estes são apenas alguns dos importantes valores compartilhados pela missão da Clínica Estoica. Eu sou o Dr. Anderson Paiva e agradeço imensamente a sua atenção. Muito obrigado e até uma próxima.